Eu sou a Samara Buza, jornalista aqui da Contabilizei, o maior escritório de contabilidade do Brasil, líder em abertura de empresas e gestão de CNPJs, e vou ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a entender o que vem por aí e como adaptar a sua empresa. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Eu vou contar com a ajuda do digníssimo Diego Zacarias, nosso contador e diretor de auditoria interna e assuntos regulatórios da Contabilizei, para traduzir tudo o que importa sobre este tema para nós. Eu queria entender como que vai ser essa dinâmica de cobrança de impostos. Você acha que vai ter alguma mudança, algo que vai afetar a realidade ou a vida dos pequenos negócios? A gente tem algumas mudanças no contexto da sistemática de cobrança dos impostos também, né? Como a gente sabe, hoje no sistema atual, nós temos alguns tributos que são recolhidos, né, para a União, outros para o Estado e outros para os municípios. Isso, em tese, não muda. O que muda é a forma, né? A gente também tem algumas questões, como é o caso de criação do comitê gestor, que vai fazer toda a gestão do IBS, por exemplo, Imposto sobre Bens e Serviços, e que vai fazer essa distribuição. Mas eu acho que no contexto especificamente do microempreendedor, o que vale citar, né? A gente tem aí o advento, uma grande novidade no contexto da reforma tributária, que é o tal de split payment, né? Isso vai, com certeza, mexer bastante com a vida do empreendedor em algumas questões, como é o caso de fluxo de caixa. Eu vou querer que você traduza pra gente a palavra split payment. Para quem nunca ouviu falar, como que você explicaria? O split payment nada mais é que a repartição ou a retenção do tributo devido na operação. Então imagine uma situação onde você, como empresária, está vendendo um serviço ou um produto a R$100. E a alíquota do IVA, né, desse novo imposto que está sendo criado, é de 10%, hipoteticamente falando. Naturalmente, você vai ter ali um valor de nota fiscal de R$110, 100 do produto ou serviço e 10 do imposto. O que acontece? Nesse processo do split payment, né, de segregação ou de retenção do imposto dessa operação que você está vendendo para mim, vai haver uma sistemática, a gente não tem tantos detalhes assim de como vai funcionar, onde o imposto vai ser retido antes mesmo ou durante o processo de pagamento. Né? Então, você vai receber no final do dia não mais os R$110, como é na sistemática atual, mas sim os 100. Ou seja, esses 10 que teoricamente você faria o recolhimento para o fisco, né, para a autoridade tributária no mês seguinte, não vai ser necessário. Por quê? Porque esse recolhimento, essa retenção de imposto, ela vai ser deduzido automaticamente no processo de pagamento que eu vou fazer desse produto ou serviço que você me vendeu. Fiquei pensando sobre o que você falou agora e eu acho que essa dúvida vai surgir também na cabeça das pessoas, porque eles vão estar recebendo menos no final das contas. Então, com o processo de split payment, ele não vai receber mais o seu valor na integralidade. Então, como que o pequeno empreendedor pode se preparar, porque agora ele vai estar recebendo no ato do pagamento, né, da sua venda, um valor menor do que ele recebia antes? O empreendedor, ele recebe o valor total da nota fiscal, que já está embutido os impostos sobre consumo, né, que são objeto aqui da reforma tributária. Nesse sentido, é importante dizer que o valor da nota fiscal que é recebido, né, pelo microempreendedor, ele é utilizado para situações como pagamento de fornecedor, pagamento de empregados. E por que eu digo isso, né? Porque o microempreendedor, ele não tem um acesso tão facilitado à linha de crédito como grandes empresas têm, né? Acho que isso, né, quem está em casa deve sentir, né, na pele. E dentro desse processo, desse contexto, por assim dizer, você vai ter um impacto direto em fluxo de caixa, né? Porque se você recebia 110 no exemplo que eu trouxe aqui há pouco e você vai receber 100, você não vai poder contar com esses 10 adicional para pagar os fornecedores, para pagar seus empregados, uma vez que no sistema atual você recolhe o imposto no mês seguinte, né? No dia 20 do mês seguinte, como é o caso no Simples Nacional. Então você tem um fôlego para trabalhar com esse recurso, com esse valor de tributo que está dentro da nota fiscal, e com o split payment você perde, digamos assim, essa autonomia financeira de utilizar esse recurso para outros fins, porque o imposto que você recolheria no mês seguinte vai ser recolhido automaticamente no momento do pagamento, no momento da transação financeira.
Então, a questão da gestão financeira ela vai ficar cada vez mais importante para a realidade dos micro e pequenos empreendedores, né? Eles vão ter que trabalhar ali dentro da realidade deles e estudar um pouquinho a educação financeira. Eu diria para você, Samara, que educação financeira e planejamento financeiro sempre foi vital para a saúde, né, e sucesso dos microempresários. Com o contexto da reforma tributária, ele se torna cada vez mais importante ainda, porque veja, você não vai poder contar com o valor total em termos de recebimento da nota fiscal do produto ou serviço que você está comercializando. Então, você tem que já ter um mindset, né? Você tem que ter na cabeça que você vai receber o valor líquido de imposto caso essa transação, né, de venda de produto ou serviço seja sujeita ao split payment. Boa, então é muito planejamento, muita organização, muita disciplina, contar com o apoio do contador nesse sentido. E outra alteração que a gente tem ouvido muito falar também é o fim da cumulatividade. Você consegue explicar pra gente o que significa essa palavra e o que isso vai impactar dentro da realidade da reforma tributária? É um ponto um pouco complexo, mas vamos tentar tornar isso mais didático, né? A cumulatividade nada mais é, né, que o efeito cascata dos impostos na cadeia de consumo. Então imagine uma situação onde você vende um determinado produto ou serviço, né, a R$100 e você tem esses mesmos R$10, né, vamos se manter nesse exemplo que eu trouxe 110, vendendo para mim. E eu vou utilizar esse produto para revender para uma terceira pessoa. Esse imposto que você, né, recolheu a 10, que são os R$10, ele na sistemática atual, ele não pode ser creditado a R$10. Mas, com a reforma tributária, você vai ter a possibilidade de tomar o crédito de R$10, de forma que quando eu vender para um terceiro, como eu comentei, eu deduzo o valor da operação que eu estou, né, realizando com o terceiro, o imposto que eu vou pagar na operação com esse terceiro, menos esses R$10. Então, a cumulatividade nada mais é que a impossibilidade da tomada de crédito ao longo da cadeia. E, na verdade, Samara, o que é importante dizer? Que a reforma tributária, o que ela traz, ou que, né, eventualmente ela quer trazer para a nossa realidade, seja como empresários, seja como consumidores, é a cumulatividade plena, ou seja, o direito que os impostos pagos ao longo da cadeia até chegar ao consumidor final possam ser creditados, de forma que você não tenha esse efeito cumulativo, e daí vem a questão cumulatividade. Bom, Diego, você falou bastante sobre crédito tributário, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho o que é o crédito, né? Como que o pequeno empreendedor pode absorver esse crédito, como que ele pode utilizar esse crédito? Você consegue explicar pra gente um pouquinho melhor a respeito disso? Esse crédito nada mais é que o direito ao abatimento do imposto que você paga na operação de compra de um determinado serviço ou produto, de forma que você consiga deduzir do imposto que você tem a pagar na operação sua de venda. A gente pode trazer como exemplo um profissional de TI. Né? Imagine um profissional de TI, um dev, por exemplo, que apesar de ele não ter tantas despesas creditáveis, ele, por exemplo, ele paga aluguel, ele pode utilizar softwares para fazer o desenvolvimento de um determinado programa para o qual ele foi contratado, né? Então, esse custo, né, de tributo, né, de quem está vendendo ou fornecendo aquele software, de quem está fornecendo energia para aquele, né, elétrica, para que ele possa, né, ali trabalhar, né, durante o negócio dele ali, que é desenvolvimento de software, isso são despesas creditáveis. Então, o imposto devido sobre essa despesa, ele pode ser objeto de creditamento, ou seja, ele vai poder ser utilizado para que no processo, né, de cálculo de impostos desse TI, né, desse profissional de TI dev, ele consiga abater, né, na fatura ou no tributo da fatura da nota fiscal que ele tem. Bom, Diego, então, resumindo um pouco, esse crédito, ele funciona como um desconto do que foi arrecadado nas outras etapas da cadeia? Quase que isso, Samara. Mas a gente pode dizer que sim, né? Mas tentando deixar um pouco mais clara essa questão de crédito, nada mais é que o direito a apropriar o imposto devido da operação de compra.
E aí, essa operação de compra, naturalmente, ela tem que ser algo essencial para a sua operação, né? Então, pode ser uma despesa como energia elétrica, pode ser uma despesa, no caso de TI ou Dev, como o software que ele utiliza, então ele deve pagar alguma mensalidade, enfim, né, para alguma empresa aí de tecnologia para fazer o desenvolvimento dele. Então, essas despesas, elas são passíveis de creditamento do imposto da despesa ou da nota fiscal que ele vai receber, né, ao pagar, né, por esse serviço ou por essas despesas. E todo mundo vai ter direito ao crédito? Infelizmente não, Samara. E o porquê disso, né? A gente entende que a reforma tributária traz o contexto de cumulatividade plena. Contudo, no caso Simples Nacional, que é a grande maioria dos microempreendedores, ele não vai poder se apropriar de créditos na compra de insumos ou até mesmo de despesas que ele possa ter. O que é ruim, né? E aí a gente tem uma questão muito importante que talvez, e aí isso passa pelas análises, né, que eu comentei, que é necessário contar com a ajuda de um contador, que talvez para poder se apropriar desses créditos, ele vai ter que recolher o IVA, né, esse novo imposto que está sendo criado, por fora, né, uma vez que você vai recolher pela alíquota, né, integral. Uma outra opção, no caso do microempreendedor, é mudar de regime tributário e ir para o lucro presumido. O que é importante dizer? Hoje, no contexto da sistemática atual de tributação, o lucro presumido não tem direito a esse crédito, mas com a reforma tributária ele vai passar a ter. E aí é mais uma possibilidade que se abre para o microempreendedor, né? Ou seja, recolher o imposto ou o novo imposto por fora, ou eventualmente mudar para o lucro presumido. Bom, então é isso, pessoal. O cenário é bastante complexo e vai exigir do micro e do pequeno empreendedor muita atenção, disciplina, organização e planejamento. Com tanta mudança por vir, é essencial que você, empreendedor, esteja realmente preparado para o futuro. Essa é uma boa oportunidade para fortalecer a sua empresa. Aliás, para você saber mais sobre os impactos da reforma tributária e garantir que a sua empresa esteja preparada para este cenário, é só acompanhar o canal da Contabilizei. Aproveita e já se inscreve aqui, tá? Você também pode se informar nas nossas redes sociais e no nosso blog. Os links vão ficar aqui na descrição desse vídeo. E se você precisar de apoio, não só para o seu presente, mas também para o futuro do seu negócio, fale com a Contabilizei. Até mais, pessoal!